And I'm afraid of darkness, so life is better when you light me up. And I'm ashamed of all of my mistakes, for heaven's sakes, I've been swinging from the rafters. And I don't know if I got what it takes, for heaven's sakes, throw me out with all them bastards. Small disasters, they got me running from myself at night. And all I'm after is a better way to shine a brighter light. Olá, moçada! Professor Alberto Cobra, passando pela Implacável para mais um bloco GM Americana São Paulo, pela Banca Avança São Paulo. Como nós vimos no bloco anterior, a Banca Avança, ela prioriza, além de alguns assuntos, como o MDC, né, máximo divisor comum, último teste resolvido no bloco anterior, ela prioriza muita atenção na pergunta. Tem que responder aquilo que foi perguntado. Ela sempre te induz você a dar outras respostas, achando que ela perguntou outra coisa. Então, foco na pergunta. Beleza? Sugiro, inclusive, ao revisar o bloco anterior, veja a última questão, máximo divisor comum, que é onde você decompõe separadamente. Sempre que você quiser dividir, cortar, máximo divisor comum. Decompõe separado. Quer ver? Eu vou começar o bloco com mais um máximo divisor comum. Observa isso, ó. Sim, assim. Sim. Isso. Meu dedo está em um dos cantos aí da sua tela. Olha lá a questão. Ó. Americana São Paulo, Banca Avança São Paulo. Olha o que ele pede. Veja. Clara comprou um queijo em formato de paralelepípedo. Cuidado com isso, ó. Formato de paralelepípedo é o formato de uma caixa de sapato. É um prisma retangular, né? Formato de um paralelepípedo. E as dimensões são 64 por 48 por 24. Um é comprimento, outro é largura, outro é altura. Não necessariamente nesta ordem. Porém, o que importa são as medidas. 64, 48 e 24. Ok? Para, sublinhe isso aqui, ó. Cortá-los, eu vou cortar, gente, eu vou dividir. Em formato cúbico. Cúbico é um dado. Cubos idênticos uns aos outros. Um cubo, gente, tem todos os seus lados iguais. Deixa eu chamar você um pouquinho aqui para o quadro. Isso é uma caixa de sapato, é um paralelepípedo. Comprimento, largura e altura. Ele falou que uma das dimensões é 64 milímetros. A outra, qualquer uma delas, tá? 48, a figura não precisa estar em proporção. E a outra é 24. Tudo em milímetros. Comprimento, largura e altura. Mas repare que o comprimento é diferente da largura e diferente da altura. É um queijo. Eu imagino que isso aqui é um queijo. Clara vai querer cortar esse queijo, mas em cubos, gente. Cubo tem todos os seus lados iguais, cara. Assim, ó. Cubo, todos os lados iguais. Então, eu vou ter que cortar isso aqui sem sobras. Quando ele falar sem sobras, olha o que acontece aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai cortar isso aqui assim, ó. Tudo em cubinho. Só que o cubo tem todos os lados iguais, ó. X, X e X. E não pode ter sobra, nem na altura, nem na largura, nem no comprimento. Em nada. Como é que eu vou fazer? Simples. Você vai decompor. Quer ver só? Deixa eu ler com você o restante do teste, para você fixar o que ele quer. Então, a Clara cortou um queijo em forma de paralelepípedo, né? E, olha o importante aqui, ó, sabendo-se que não houve desperdícios de queijo. Não houve sobra. Isso aqui vai te induzir, né? Vai te lembrar que você está fazendo um máximo divisor comum. Qual é o maior valor inteiro
do lado. Agora, reparem que no teste do bloco anterior, ele pediu a quantidade. Tá? Aqui ele não pede a quantidade, ele só pede o tamanho do lado. 6, 8, 10, 12 ou 18. Vamos ver. Para cortar sem desperdício, o que você tem que fazer? Você tem que decompor o 64, você tem que decompor o 48 e você tem que decompor o 24. E pegar apenas aquilo que você tem em comum. Se você fizer a decomposição, lembra do teste anterior, você vai obter embaixo o tamanho do lado. Sempre o tamanho. Decompõe. Dá por 2, 32. Dá por 2, 16. Dá por 2, dá 8. Dá por 2, dá 4. Dá por 2, dá 2. E dá por 2, dá 1. 48 por 2, 24. Por 2, simples assim, ó. Por 2 dá 3. E por 3 dá 1. 24 por 2 dá 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3 e por 3 dá 1. Agora, o máximo divisor comum, que é exatamente o tamanho do seu lado, ó. O lado do cubo aqui, o comprimento, largura e altura. Ok? Vai ser o que há de comum. Olha o que tem em comum. Esse comum a todos. Não pode ser comum a 2. A todos. Esse 2 aqui, ó, é comum a todos. Esse 2 aqui é comum a todos. Agora, repare que esse 2 aqui, ó, é comum apenas a esse e a esse. Não tem lá. Esse 2 só tem aqui, não tem lá. Esse 3 só tem aqui, lá não tem aqui. Então, comum a todos, só isso aqui, ó. Multiplica os resultados. Multiplica sempre. Não é soma, hein? Multiplica. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tamanho, 8 milímetros. Acabou o teu teste. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 milímetros. Tem que dar, né? Comum a todos. Aqui também dá 8. Portanto, é um cubo de queijo que tem 8 de comprimento, tem 8 de largura e tem 8 de altura. Se você fizer a decomposição, e pegar o que há de comum a todos, você tem sempre o tamanho. Agora, o tio vai te ensinar uma coisa que você não encontra por aí, tá? Uma pergunta mais difícil. Se ele perguntasse quantos desses cubos cabem aqui? Nossa, ele mata um monte. O cara vai pegar esse comprimento aqui, dividir por 8, ver quantos tem assim. Vai pegar esse, dividir por 8, quanto tem assim. Depois, quanto tem de altura. Depois vai calcular o volume. Dá certo? Dá. Tá. Só que não é um processo inteligente. Inteligente é assim. Respira. E usa uma palavra especial, sempre. Sempre quer dizer, não tem exceção. Ó, sempre. Vai cortar? Decompõe separado. O que tiver de comum te dá o tamanho. Sempre. Quer saber a quantidade, ó? Quantos tem? Quantos cubinhos desses cabem aqui? Quando você multiplicar o que é de comum, você tem o tamanho. Quando você multiplicar o que você não usou, você tem a quantidade. Quer ver? Aqui, ó, você não usou nenhum desses. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ó. 8. Aqui você não usou o 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Ó. Aqui você não usou o 3, então é 3 mesmo. Vou multiplicar o que eu não usei. 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. E 48 vezes 3, 146. Simples assim, ó. 48 vezes 3. 3 vezes 8, 20. Aqui no bom, 2, 24, 2, 14. São 144 cubos. Na realidade, ó, aqui você põe 8 cubinhos, aqui você põe 6 cubinhos, e aqui você põe 3 cubinhos, e para calcular o volume já está calculadinho para você. Respira! Se você multiplicar a decomposição comum a todos, você vê o tamanho. São 8 milímetros cada lado. Se você multiplicar os números que você não usou, 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 3, 6. E o 3, que é 3. Multiplica. 6 vezes 8, 48. 48 vezes 3, 144.
144 cubos. Você não perguntou isso, tá? Mas se ele tivesse perguntado, ele derrubaria aí 90% da quantidade dos concursantes. Beleza? Um belo teste, quando ele pergunta só o tamanho, 8 milímetros. Vamos ver a resposta? Olha lá. E resposta é B de bola. B de bola. 8. 8 milímetros ao lado do queijo em milímetros. Fechou? Muito bem. Sugiro você depois. Revisa, trivisa, quadrivisa. Né? E assim por diante. Olha outro que a Guarda Municipal Americana gosta. Outro tipo. Resolver uma expressão matemática. Como é que é, professor? Resolver uma expressão matemática. Ele dá uma expressão como essa aqui, ó. E ele cobra aqui pelo menos 2 coisinhas ou 3 coisinhas que a maioria não sabe. O cara olha para o tamanho dessa expressão, já começa a ter desinteria na hora da prova. Começa a dar branco e fala, nossa, será que eles vão dar 2 dias para fazer a conta? E não é assim, gente. Você tem que ter 3 minutos no máximo. E a gente faz com menos até de 3 minutos se você souber os conceitos básicos. Eu vou escrever a expressão no quadro e eu já te chamo aqui para a tela cheia. Já te chamo para você ver. Aqui diz assim, ó, 16 elevado a meio. Pronto. Aqui tem uma coisa que a maioria deve saber e não sabe. Já te explico o que é. Mais 2 elevado à terceira. Então, 2 vezes ele mesmo, 3 vezes. Dividido, aí ele abre colchetes e coloca 144 menos 6, entre parênteses, mais 17, dividido por 3, tudo sobre 15. Você fala, nossa Senhora, mãezinha, Jesus! Fecha o colchetes, tudo elevado a colchetes de novo, 100, ó, 100, vezes 1/10, 100 vezes 1/10, menos, aí fechou colchetes, assim, menos 10. E ele diz assim, ó, resolva a expressão abaixo e assinale a alternativa correta com o seu valor. Meus amores, quando tem uma expressão desse tamanho, a primeira coisa que tem que fazer é assim, ó, existem prioridades de operação. Primeiro você resolve aqui o que está dentro do colchetes. Primeiro o que está dentro do colchetes. Okay? Primeiro chaves, depois colchetes, depois parênteses. Só que o que a maioria não sabe é que depois eu resolvo as exponenciais. É prioridade. Primeiro elas, cara. Se você resolver primeiro a exponencial, isso aqui vai resolver em 1 minuto. Mas você tem que saber que primeiro são as exponenciais. O que são exponenciais? Números que têm expoente. Primeiro as exponenciais. Exponenciais e raízes. Depois é multiplicação e divisão. E por último, soma e subtração. Quer ver uma coisa? Tem uma exponencial com um colchete ali em cima. O cara fica preocupado aqui, ó. 3 coisas tem que saber de especial aqui. Primeiro isso aqui, ó. Primeiro isso. Primeiro, colchetes e a expoente. 100 vezes 1 sobre 10. Cara, 100 vezes 1 dá 100. Dividido por 10 dá 10. Então, a primeira coisa que eu resolvo é exponencial com parênteses. Ó. 100 vezes 1 dá 100, dividido por 10 dá 10. Ó. Aquela conta ali dá 10. Deu? 10 menos 10. Cara, é expoente. Primeiro exponencial. 10 menos 10. Cara, 10 menos 10 dá 0. Então, a primeira coisa que o examinador te cobrou aqui, você sabe que primeiro você tem que resolver as exponenciais? E a resolução da exponencial dá 0. Tem cara que já perdeu um monte de tempo até aqui. Segunda coisa que você tem que saber. Qualquer número elevado a 0, exceção do próprio 0, mas ele não vai te pedir isso. Qualquer coisa elevada a 0. Então, 3 elevado a 0, dá 1. 1977,4 elevado a 0, dá 1. 3x sobre 2 menos 10, tudo elevado a 0, dá 1. Tudo isso aqui elevado a 0. Não me interessa, dá 1. Vai ficar 16 elevado a meio,
mais 2 à terceira, dividido por qualquer coisa elevada a zero. Já viu sua concorrência? Talvez você fazendo toda essa contaiada. 2 à terceira dividido por 1. Primeiro divisão, para depois a soma. 2 à terceira dividido por 1 dá 2 à terceira. Já escrevo. Última coisa que você tem que saber, quando eu tenho uma base elevado a uma fração. Tem a base elevada a uma fração? Olha lá, ó, assim, ó. 2 elevado a 3 quintos. Olha isso, ó. 2 elevado a 3 quintos. Todo número elevado a uma fração vem de uma raiz. Ó, ele vem da raiz. E que raiz que é essa? A base você permanece, a base é 2. O índice da base é o que está embaixo e o índice da base é o que está em cima. Isso é raiz quinta de 2 à terceira. Professor, mas eu nunca vi isso. Talvez seja por isso que você ainda está batendo na trave. Todas as vezes, ó, 4 elevado a 7 quintos, ó. 4, isso vem de uma raiz. A base é 4, não tem conversa. O índice da raiz é 5 e o índice da base é 7. Sempre. Sempre. 5 elevado a meio é raiz, a base é 5, a raiz é quadrada e o índice é 1. Pode constar que a maioria não sabe resolver isso. Ó, é uma fração. Isso vem de uma raiz. A base é 16, ó, como está lá. Ó. A base é 16. O índice da raiz é 2. E o 16 está elevado a 1. Aqui está escrito raiz quadrada de 16. 2 à terceira é o 2 vezes ele mesmo 8 vezes. 2 elevado à terceira é o 2 vezes ele mesmo 3 vezes. Dividido por 1. Raiz quadrada de 16, isso é 4. Raiz quadrada de 16, isso é 4. 8 dividido por 1 dá 8. 4 mais 8. Repare que talvez você tenha se assustado em qualquer coisa elevada a zero, porque se você faz isso, 10 segundos para você chegar nesse 1. E talvez você não soubesse ainda que todo número, eu falei todo, é sempre. Titio não dá macete, titio dá conceito. Todo número elevado a uma fração, todo é uma raiz. A base é a base mesmo. O índice de cima é o índice da base e o de baixo é o expoente da raiz. Olha lá, 2 elevado a 3 quintos é a raiz quinta e 2 a terceira. 4 elevado a 7 quintos é a raiz quinta de 4 a 7. 5 elevado a meio é a raiz quadrada de 5 a primeira. Isso eu tenho que saber, isso é que está sendo cobrado. Resposta para o teste. 2. Então, repare que se eu sei que isso é uma raiz, que número elevado a zero não é nenhum, primeiro eu faço exponenciais, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Bora, né? Colchetes e parênteses. Aí, eu chego aqui, ó. Resposta, letra C. Olha que show, cara. Maravilha? Tira o seu print, né? Está no vídeo, né? Tira o seu print, guarda as informações preciosas, parta para o abraço. Assim a gente busca lá. Maravilha? Reparem que a banca ela é minuciosa. Eu tenho que saber detalhes, apenas detalhes. Olha lá de novo. Ó. Número 3. A banca ela gosta desse paralelepípedo, né? Caixa de sapato. Olha só. E não tem que saber geometrias em cima de geometrias. Nada disso. Olha o que ele coloca aí na questão 3. Deixa eu apagar aqui, eu já te chamo para o quadro, já te chamo para a tela cheia. Olha o que ele coloca. Uma peça maciça de madeira em formato de um prisma reto. Sublinha aí, cara. Sublinha. Sublinha. O que é um prisma reto? É uma caixa de sapato. Esse é um prisma reto. É isso aqui, ó. Prisma reto. É uma caixa de sapato. Tem as suas medidas em centímetros indicadas na figura. E repare que ele coloca aqui, ó, fora de escala. Não interessa a escala. Não importa a escala. É um desenho.
Comprimento é 8, largura é x, altura é 2x. Mesmo fora de escala, observa isso aqui, não se preocupe com a escala. O que interessa são os valores. 8x e 2x. Então, eu vou te chamar aqui de novo. Ó. É uma caixa de sapato. Assim. 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 Comprimento, largura e altura. Comprimento, largura e altura. Ok? Se você quiser, pode até... Maravilha? Não precisa. Vamos ver os dados. Vamos lá, acompanha esse estilo ali. Ó. Os dados são 8x e 2x. Já te chamo. Ó. Comprimento é 8. Largura é x. E aqui é 2x. Comprimento, largura e altura. Coisa que você tem que saber. Coisa que você tem que saber. Volume. Cara, volume de um prisma, volume de uma caixa de sapato é sempre o produto de todos os lados. Comprimento vezes largura vezes altura. A gente escreve assim, ó, A vezes B vezes C. Na verdade, é produto de todos. Não precisa ficar guardando fora. Volume disso é assim, ó. É o 8 vezes o x, pronto, já tem a área da base, vezes o 2x, ó. Pronto, ó. 8 vezes x vezes 2x, 8 vezes x vezes 2x, produto de todas as dimensões. Comprimento, largura e altura tem o volume. Maravilha? Então, esse volume aqui, ó, só vou melhorar. 8 vezes x vezes 2x. 8 vezes 2 dá 16. E x vezes x dá x ao quadrado. Esse é o volume, ó. 16x ao quadrado. 8 vezes x vezes 2x. Então, guarda para você, respira, tranquilo, né? Tá suave. Volume, multiplica todas as dimensões. Na ordem que você quiser. Não precisa daquela papagaiada que a gente vê, né? No ensino médio. Não estou falando que o ensino médio ensina errado, tá? Só que ele não ensina da forma mais esperta. Sim? É uma verdade. Muito bem. Sabemos que o volume dessa peça é 144. Sabendo-se que o volume dessa peça é 144. Pergunta: qual a medida da altura? Indicada por 2x. Qual é a altura indicada por 2x? Quanto vale isso aqui? Ó? Quanto vale a altura? Indicada por 2x. O volume vale 144. Você vê que simples. Se você multiplicar tudo, você tem o volume. Esse é o volume. Só que ele falou que o volume, esse volume aqui, ó, vale 144. Então, 16x ao quadrado vale 144. Esse volume, esse, vale 144. Para achar o x é simples, praticamente terminou. É 144 dividido por 16. Você pode até simplificar. Mas a divisão é exata. 144 por 16 dá 9. X ao quadrado a 9, uma equação de segundo grau, vai dar mais ou menos 3. Só que não existe lado negativo, né? X é igual a mais ou menos 3, eu só posso secar o positivo. X vale 3. Ah, o X é 3. Olha a simplicidade. Cuidado. Lembra que eu te disse? Desde do primeiro teste, do bloco anterior. Cuidado com a pergunta. Se ele perguntar o X. Mas ele não perguntou o X. Só. Isso aqui, ó. Olha isso. Quanto vale a altura? Eu já te disse, ó, a altura está ali em cima. Só que a altura ela é indicada por 2x. Ó. Essa é a altura. Inclusive, ele cita, ó, qual é a altura indicada por 2x? O x é 3. Ele tem aqui, ó, bola, 3, tá vendo? Ó, bola, 3. Mas não é essa a resposta. Esse é o valor de x. Ele não quer o x. Ele quer o 2x. 6 centímetros. Essa é a resposta da letra E. Percebeu como a pergunta é preciosa? Observa que a banca prima pela pergunta. Atenção, não precisa faltar o caralho. Resolver tudo. Achei, x igual a 3. Vai lá nas alternativas, tem. Ele marca. Depois ele quer entrar com recurso. Ele sai da prova perguntando para o amiguinho dela. O amiguinho dele. Quanto deu aquela? O amiguinho responde, 3. Ele fala, joia, acertamos. Depois vai entrar com recurso.
Fechou? Cuidado com a pergunta característica da sua banca. Vamos para mais um? Dá tempo de fazer mais um. Vamos lá. A gente vai forçar a barra aqui para dar tempo de fazer mais um. 3, vamos para o número 4. Aqui, ó. Sequências. Cuidado com sequências. Olha só. Olha só. É uma sequência de números. Está vendo que é uma sequência de números? E ele pergunta o número que falta na tabela acima. Que número que está faltando aqui, cara? Como é que eu vou saber? Deixa eu te chamar você para o quadro aqui, que eu vou te mostrar como é que você faz isso. Aliás, no bloco anterior também tem uma sequência. Lá, a sequência era onde você buscava repetição. Aqui não tem repetições, mas tem assim, tá? Deixa eu colocar aqui e já te chamo para o quadro. Bom, não importa a proporção, é só um rascunho. Só um rascunho. Nós temos os números 78, 150 e 294. Repare que não repetiu. Ele começa com 582, um número que eu não sei, e vai para 2.310. Ok? Aí ele vem aqui para 4.614, vem para 9.000. Aí ele quer que você faça conta. Não precisa, tá vendo? 18.438. Basta você perceber qual é a lei de formação. Vamos lá. Qual o número que falta na tabela acima? Repara que não repetiu, só está em crescente, tá vendo? Cresce, cresce, cresce. Esse número aqui vai estar entre 582 e 2.310. 78 aumentou, aumentou. Ó, daqui para cá, aumentou. Aumentou. Ó, 2.300, 4.600, 9.218. Está percebendo que está praticamente dobrando? Ó. 2.300 para 4.600, sem fazer os quebradinhos. 2.300 para 4.600, dobra. Para 9.200, dobra. Para 18.400, dobra. Vamos ver se dobra mesmo. Pega os números pequenos. Ó. O que acontecer com os pequenos tem que acontecer com todos. Isso chama-se lógica da observação. Tem muito concurseiro que nunca viu isso e fala, cara, tem que aprender a adivinhar. Não, você tem que ter passado por um desses para saber que você tem que observar. Percebeu que aumentou? Vamos ver se dobra. Qual é o dobro de 78? Ó, dobro. 2 vezes 78. Dobra. 2 vezes 78 dá 156. Uia, quase. Deu 150. 6 a menos. 6 a menos. Dobra. 2 vezes 150. 2 vezes 150 dá 300. 6 a menos. Uia! 2 vezes 294, ó. 294 vezes 2, 8, 18, 588. 6 a menos. Bom, adivinha quanto vai ser isso? Você vai dobrar 582. Ó. Dobra. E vou tirar 6. Dobra e tira 6. Dobra e tira 6. Dobra e tira 6. Dobra e tira 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 5, 10 e 11. 1.164. 1.164. Tira 6. 1.158. Se você continuar, vai continuar dando certo. Dobra e tira 6. Dobra e tira 6. Dobra e tira 6. Dobra e tira 6. Você não precisa testar. Pegou a sequência, o que aconteceu para a sequência vale para toda ela. Portanto, o número que está faltando é 1.158. Caiu 2022. Tem gente procurando esse número até hoje. Não sabe que existe a chamada lógica da observação. Agora você sabe. Ah, não.
Dobre, tira 6, dobre, tira 6, dobre, tira 6. Sempre dobre, tira 6. 1.150. Maravilha? Fechou, meus amigos. Claro, poderia ficar aqui com vocês a noite toda, a tarde toda, a manhã toda. Poderia fazer muitas questões. Mas a gente só tem aí 2 vezes meia horinha. Por isso que a gente tem que fazer a matriz. Tá? Procura onde você se prepara. Não procura nem para cá, nem para cá. Procura a matriz. Quando tem a matriz, eu pelo menos faço assim, do zero. Começa lá do zero. Em 3, 4 meses de estudo, 5 às vezes, você entra em qualquer tipo de. Maravilha? Agora uma revisão, uma vésperazinha, né? Uma ajuda. Espero que te ajude. E eu estou aqui porque daí vier. Maravilha? Na hora da sua prova, pode apostar que tem alguém que orando por você. Beijo no coração. Deixa.